voltando ao nosso vídeo, né? Porque ele deu uma parada aqui, mas aqui já vai entrar a segunda parte, né, aqui do vídeo, continua, né? Porque meu celular ele chega a um determinado ponto que ele para, né? Então, como estava dando continuidade a esse jovem chamado Igor, ele trabalha com digital, e eu vi hoje um vídeo dele, ele falando com a mãe, ele colocou a mãe para dar o testemunho, para falar como era a vida deles antes. E a mãe dele era uma mulher solteira, mãe solteira no caso, né? Porque ela terminou o relacionamento, ele estava com 3 anos de idade. E hoje ele já está já de maior, e ela veio e conquistou, né? Criou o filho no bom caminho, né? Educou ele, e ele está aí um cidadão de bem e venceu na vida. Conquistou tudo, ele projetou lá, como eu falei, acabou o negócio do vídeo, o tempo. Ele projetou tudo, botou lá, sinalizou no quadro de visualização dele, ele botou que queria uma Mercedes, que queria morar e iria morar lá no Chile, né? Durante um ano. E assim ele fez. E realmente aconteceu. E ele disse que ia morar em Belo Horizonte, em um dos melhores lugares de Belo Horizonte, e tudo aconteceu conforme ele planejou. Então você vê aí quanto é bom o planejamento, né? A pessoa planejar, ela tem você trazer a imaginação do que você quer, você planejar e colocar nas mãos de Deus, com certeza. Então é como eu estava falando para vocês, né? É tudo questão de força de vontade de cada ser humano, ele trabalhar, ele se esforçar, ele ter o seu objetivo, né, na vida. E Deus, ele cumpre, né? Deus, ele cumpre os objetivos. Agora depende de nós, né? Depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós planejarmos também, né? Fazer o nosso planejamento. E eu saí da chuva, por isso que parei um pouco, não estava falando no vídeo, porque começou a chover. E aí eu estava ali na praça, mas aí eu saí, já vim para casa e estou gravando aqui, terminando de gravar aqui. Então, como eu estava falando, né? O jovem Igor, ele deu esse testemunho, ele começou de baixo e ele foi uma pessoa que venceu. Hoje ele está bem, graças a Deus. Então eu espero que você também, mãe, pai, você que é responsável por uma pessoa e que vê que essa pessoa está batalhando para vencer, ela tem um sonho e ela já criou um roteiro, né? Já fez algum script da vida dela, o que é que ela vai ser. Colabore, ajude, porque ele teve ajuda da parte da mãe, sim, mas ela própria falou que ela poderia ter ajudado mais, né? Porque tinha tempo que ela ficava assim, pensando que ele estava fora da realidade, né? Mas na verdade, quando você pensa de forma diferente, isso às vezes chama a atenção, né, das pessoas, porque você pensa diferente dela. Ele poderia pensar em conquistar coisas menores, mas aí, se você tem a opção de você pensar grande e você pensar pequeno, por que não pensar grande, né? Não é isso? Porque você pensar grande, você vai conquistando as coisas, né? Ó, que mérito tem você pensar pequeno e pensar grande. Não vai ter o mesmo desgaste, não vai gastar a mesma energia. Então, se é para pensar em ter algo de qualidade grande ou média, aí depende de cada um. O gosto de cada um, né? Se você tem seu sonho, você deve lutar por ele. Agora sempre, claro e evidente, tendo em mente que as coisas ela vai decorrer de acordo com a vontade de Deus, né? Sempre pedindo a direção do Senhor, colocando na mão do Senhor, porque o Senhor é que sabe de tudo, sabe o que é melhor para nós, não é isso?
Mas seja qual for o sonho que você tiver, você tem que sim que colocar em prática isso que eu estou te falando, né? Colocar em prática isso. Olha, eu pretendo ter isso, eu pretendo ter aquilo, entendeu? Então, coloque em prática e lute por isso, que com certeza vai chegar o tempo certo e Deus vai lhe dar a vitória, entendeu? Então fica aqui essa visão, esse despertamento, né? Quem sabe você esteja aí pensando até mesmo desistir dos seus sonhos. Não desista não, entendeu? Procure lutar, procure pedir a Deus graça, sabedoria, para Deus lhe dar entendimento a respeito das coisas e você ir conquistando algo ao longo do seu espaço, entendeu? Simplesmente apresente a Deus tudo que você for fazer, porque a Bíblia diz assim, né? Para nós apresentarmos nossa demanda a Deus, porque Ele tem cuidado da gente. Quando você pensa a comunhão, você é jovem, quem sabe está hoje servindo ao Senhor, você até mesmo que ainda não quiser aliança com o Senhor, mas você tem um projeto de vida, você pensa em casar, pensa em se formar, pensa em estudar, pronto, coloca tudo na mão de Deus e faça por onde, né? Porque o inimigo ele anda de redor buscando a quem possa tragar, então ele vai fazer de tudo para querer frustrar os seus sonhos, e você tendo tudo isso em mãos e protegido, guardado pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, com certeza vai dar certo, mas é conforme a vontade do Senhor. Então, o que eu peço a você é que você não se deixe o inimigo roubar os seus sonhos, não, pelo contrário, né? Você tem que lutar da maneira certa, sempre colocar as coisas boas, coisas positivas na mente, né? Porque a própria Bíblia ela nos ensina isso para a gente, né? Termos pensamentos bons, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, entendeu? E você vai buscando o conhecimento, né? No sentido tanto espiritual como no sentido material, né? Seja na profissão que você quer, né? Se você tem o sonho de ser jogador, faça por onde, entendeu? Se possível for, até procure se especializar mais, disputar um campeonato, né? Quem sabe procurar um clube, para você poder ter um portfólio, né? A palavra certa é essa, um portfólio a respeito desse esporte, dessa profissão que você quer exercer. Você tem que demonstrar que você tem capacidade para fazer isso, né? Porque o jovem Igor, como eu estava falando, ele colocou a mãe para testemunhar, ele se qualificou, ele aprendeu algumas coisas sobre o digital e até hoje continua, está na área, e você está vendo que se você se esforçar também, você pode ter a mesma, sim, você pode trilhar o mesmo caminho que ele hoje está trilhando, né? Passar o caminho de pedras como ele passou, que todos nós passamos. Eu acredito que são estágios de nossas vidas, de cada um ser humano. Não pense que ninguém chegou já tendo tudo de mão beijada, não. Ele pagou o preço dele, passou por muitas dificuldades, né, na vida. Mas Deus, ele é aquele que supre as nossas necessidades, um de uma forma, outro de outra, né? O importante é você estar em paz e estar em comunhão com Deus, porque a própria Bíblia, ela diz assim, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, tá entendendo? Então, isso ele está nos ensinando, que o principal é você ter a presença de Deus na sua vida, entendeu? Se você ainda não tem, procure ter, né? Porque é o principal de todo ser humano, é ter a presença de Deus na vida, né? Deus de qual eu estou te falando é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que manda a chuva, aquele que manda o sol. Aí eu estava ali na praça ali, e gravando, e daqui a pouco começou a chover, agora está caindo o toró, tá vendo? Então, é esse Deus do qual eu estou me referindo, entendeu? Só para deixar bem claro, né? Porque tem pessoas que às vezes elas se referem a Deus, mas não é o Deus que eu estou falando.
Deus que eu estou falando é esse, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela existe. É esse Deus do qual eu estou falando para vocês, entendeu? Então, firme sua aliança com Jesus, você não é jovem, você senhor, você senhora, você adolescente, você jovem, você que também que é de menor idade, entendeu? Porque servir a Deus é bom.